De um lado, os reservas do Grêmio. Do outro lado, o Lanterna Paraná. Tinha tudo para ser um jogo muito fraco tecnicamente. Mas o tricolor gaúcho se saiu bem, venceu por 2-0, pontua na tabela do Brasileirão e de quebra ganha uma certa moral para o jogo de terça-feira na Libertadores. Aliás, o jogo deste sábado contra o Paraná dá algumas pistas para o duelo contra o Atlético Tucumã na Argentina. E é sobre isso que nós vamos colocar a lupa no gramado. A escalação escolhida pelo técnico Renato Portaluppi para começar o jogo contra o Paraná neste final de semana diz muito sobre o time que vai à Argentina encarar o Atlético Tucumã pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Vamos à escalação? Um time todo reserva, e assim se subentende que quem enfrentou o Paraná nessa rodada não vai entrar em campo como titular lá na Argentina. Começando por Léo Moro, lateral direito, que não tem condições de atuar 90 minutos quase sempre, e muito menos jogar 2 jogos consecutivamente, entrou em campo no final de semana, o que indica que Leonardo Gomes deve ser titular. O time que atuou nesse final de semana teve Paulo Miranda, Marcelo Oliveira como zagueiro, Capixaba de ótima atuação, fazendo a sua estreia com a camisa tricolor, Matheus Henrique e Caio como dupla de volantes, Alisson e PP abertos nas pontas, Douglas, camisa 10, pifador, e lá na frente Tony Anderson fazendo o falso 9, até porque depois das lesões de Jael e André e a saída de Hernani e Brocador, Renato não tem centroavante para jogar na Libertadores. E analisando dessa forma, uma situação parece óbvia. Luan vai voltar a jogar como falso 9, a posição que ele mesmo atuou na conquista da Copa do Brasil lá em 2016. Essa é uma das alternativas, mas quem vai executar a função que era de Luan durante essa temporada? Tentando pensar com a cabeça do técnico Renato, existem 2 alternativas para jogar nessa função aqui, ó. Jean-Pierre, que ingressou hoje contra o Paraná e também no segundo tempo do Clássico Grenal, fazendo a função de Luan, ou então um jogador que não esteve em campo no final de semana por conta de uma suspensão, Tassiano. E convenhamos, essa pode ser a possibilidade. Tassiano jogando por aqui, com Luan de falso 9, mas também outra situação pode vir a acontecer. Não se esqueça que no início da temporada, o Grêmio também não dispunha de um centroavante por opção do técnico Renato. E Cícero abriu lá na Recopa contra o Independiente, jogando como um falso 9. Então essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. Mas de que forma ficaria o Grêmio taticamente? Também não alteraria o 4-2-3-1 já característico do Grêmio desde os tempos de Roger Machado. Alteraria apenas a movimentação, o posicionamento do jogador que eu referi agora há pouco, Tassiano. Ao invés de jogar por aqui, desceria para formar a dupla de volantes com o Maicon. Tassiano jogou assim no Clássico Grenal. E aí Cícero pode ser o camisa 10, entre aspas, jogando atrás de Luan, ou ainda sendo ele o falso 9 e não mexendo no posicionamento de Luan. Então são as alternativas, com Cícero de falso 9, Cícero de camisa 10 ou Cícero de volante. É esse o jogador, é esse o grande mistério. Qual o posicionamento de Cícero lá na Argentina contra o Atlético Tucumã? Gravamos este vídeo no sábado, logo após o encerramento da partida contra o Paraná, vitória de 2-0. Tem mais alguns dias pela frente, certamente o técnico Renato vai fazer mistério, mas as cartas estão na mesa. São algumas possibilidades que Renato pode colocar em campo diante dos argentinos. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, qual será a opção do treinador gremista. E depois do jogo, a gente volta aqui no A Lupa no Gramado para fazer a avaliação de mais um jogo tricolor. Te inscreve no canal, curte e compartilha.